Imaginem estar a apenas um passo do paraíso. Conseguem sentir o aroma das frutas doces, a brisa fresca que desce das montanhas e sabem, com toda certeza, que após anos de sofrimento, escravidão e uma jornada brutal pelo deserto, o vosso descanso chegou finalmente. A promessa está bem diante dos vossos olhos, mas então, em questão de horas, tudo desmorona. O sonho transforma-se num pesadelo de 40 anos. Uma geração inteira é condenada a morrer na areia, não pela espada de um inimigo, mas devido a uma única escolha fatal. O que aconteceu na fronteira da Terra Prometida que transformou uma festa de vitória no maior funeral da história antiga? É isso que vamos descobrir agora. 11 dias. Era apenas isso que separava o povo de Israel do seu destino final. Eles tinham deixado o Monte Horebe e estavam agora acampados em Cádiz, no deserto de Parã. A fronteira de Canaã, a terra que Deus prometera aos seus antepassados, estava ao alcance de um fôlego. A atmosfera no acampamento era elétrica. A liberdade deixara de ser um conceito abstrato. Era uma realidade geográfica palpável. Mas a cautela humana caminha muitas vezes de mãos dadas com a dúvida. Antes de invadirem a terra, surgiu uma proposta. Vamos enviar homens à frente. Vamos mapear o terreno, ver as cidades, entender quem lá vive. Moisés levou o pedido a Deus, e a permissão foi concedida. Mas a missão exigia a elite. Um príncipe de cada uma das 12 tribos foi selecionado. 12 homens de honra, força e influência. A missão era clara, mas perigosa. Infiltrem-se. Subam pelas terras áridas do sul, cruzem as montanhas e vejam tudo. A terra é fértil, o povo é forte ou fraco. As cidades são acampamentos abertos ou fortalezas muralhadas. E tragam provas. Tragam o fruto da terra. Os 12 partiram. Durante 40 dias, o acampamento de Israel viveu em suspensão. 40 dias de silêncio. O que estariam eles a ver? Viram maravilhas. Atravessaram vales onde a vegetação era tão luxuriante que parecia um jardim plantado pelo próprio Criador. Era a época da vindima. Num vale específico, encontraram cachos de uvas tão maciços que precisaram de cortar um ramo e caragalou numa vara apoiada nos ombros de 2 homens. Colheram romãs e figos doces. A terra, de facto, manava leite e mel. Mas eles também viram outra coisa. Viram sombras gigantescas projetadas sobre as muralhas de pedra. Quando os 40 dias terminaram, os espias regressaram. A notícia correu célere. Eles voltaram. O povo correu, atropelando-se para ouvir o relatório. A expectativa era de celebração imediata. Os 12 homens colocaram-se diante de Moisés, Arão e de toda a congregação. De início, as palavras foram doces. Mostraram os frutos. O povo suspirou maravilhado. Fomos à terra para a qual nos enviastes, disse Arão-Els, e ela é verdadeiramente magnífica. O coração do povo acelerou. Estavam prontos para marchar. Mas então, o tom de voz de 10 dos espias mudou. A expressão nos seus rostos escureceu. Porém, disse um deles, e essa palavra caiu como uma sentença de morte. O povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são fortificadas com muralhas que tocam o céu. E vimos lá os filhos de Enaque. Um silêncio gélido tomou conta da multidão. Os descendentes de Enaque eram lendários, gigantes. Os 10 espias continuaram, aumentando o terror a cada frase. Não podemos atacar aquele povo. Eles são muito mais fortes do que nós. A terra devora os seus moradores. Perto deles, sentimos-nos como gafanhotos. E era exatamente assim que parecíamos aos olhos deles. Insetos insignificantes prestes a serem esmagados. O pânico é contagioso. Em segundos, a esperança de milhões transformou-se em desespero covarde. A lógica desapareceu. Esqueceram o Mar Vermelho a abrir-se. Esqueceram o maná diário. Esqueceram que o exército do faraó fora destruído, sem que eles levantassem uma espada. De repente, Deus foi retirado da equação. Só restavam muralhas altas e gigantes furiosos. Mas 2 homens, Caleb e Josué, recusaram aquela narrativa de derrota. Caleb, vendo o caos formar-se, tentou silenciar o povo. Gritou com convicção: vamos subir, vamos possuir a terra agora. Nós somos perfeitamente capazes de vencê-los. Ele não negou as muralhas, nem os gigantes. Ele apenas sabia algo que os outros ignoravam. A presença de Deus torna qualquer gigante irrelevante. Mas os outros 10 gritaram mais alto, distorcendo a verdade e semeando o terror. E naquela noite, o impensável aconteceu. O acampamento inteiro começou a chorar. Não de tristeza, mas de revolta. O medo transforma-se em ódio contra Moisés e Arão. Oxalá tivéssemos morrido no Egito. Gritava: por que nos trouxe o Senhor a esta terra para cairmos à espada? Seria melhor voltar para o Egito. A insanidade foi total. Começaram a conspirar para nomear um novo capitão e regressar à escravidão. Preferiam as correntes conhecidas à liberdade que exigia fé. Moisés e Arão caíram com o rosto em terra. Josué e Caleb rasgaram as vestes, correndo para o meio da multidão.
A terra é boa. O Senhor é conosco. Não temais o povo da terra, a proteção deles retirou-se. Mas a multidão cega pelo medo gritou: apedrejem-nos! Estavam prestes a assassinar os únicos homens que tentavam salvá-los. Foi nesse preciso momento que a glória do Senhor explodiu sobre o tabernáculo, visível a todos. As pedras caíram das mãos trêmulas. O juiz do universo entrara em cena. Deus falou a Moisés. A paciência divina esgotara-se. A sentença foi proferida, matemática e cruel. Conforme falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós. Neste deserto cairão os vossos cadáveres. Tinham medo de morrer, pois morreriam ali. Tinham medo pelos filhos, pois os filhos seriam os únicos a entrar na terra. Por 40 dias os espias exploraram a terra. Por 40 anos a nação vagaria pelo deserto, 1 ano por cada dia, até que toda aquela geração rebelde fosse consumida. Apenas Caleb e Josué sobreviveriam. Os 10 espias infiéis caíram mortos por uma praga imediata. O povo, confrontado com a sentença, entrou em luto profundo. Mas numa reviravolta trágica, na manhã seguinte disseram: pecamos, mas agora vamos subir. Vamos atacar e tomar o lugar. Moisés avisou: incrédulo, não subais. O Senhor não está no meio de vós. Sereis massacrados. Mas eles foram. Subiram a montanha sem a arca da aliança, sem Moisés e sem Deus. Foi um massacre. Os amalequitas e cananeus desceram sobre eles e despedaçaram o exército de Israel. O sangue manchou as pedras da fronteira que deveriam ter cruzado em paz. Aquela geração aprendeu da forma mais dura que a oportunidade tem prazo. Passaram os 38 anos seguintes a andar em círculos, vendo a morte chegar, sabendo que o paraíso estava logo ali, mas eternamente fora de alcance. A história dos 12 espias ensina-nos que o medo distorce a realidade e a incredulidade rouba o futuro. Eles viram-se como gafanhotos e foram esmagados. Caleb e Josué viram Deus e herdaram a terra. Diante dos vossos gigantes, quem são vocês? Os que recuam para o deserto ou os que dizem vamos subir? Se esta história vos tocou, deixem o vosso gosto e partilhem com quem precisa de coragem hoje. Não fiquem na fronteira. Até ao próximo vídeo.